Me chamou de anão pra me humilhar. Falei que ela tá gorda e deu treta. Meu nome não importa. Tenho 24 anos. E essa é a história de como eu namorei uma das pessoas mais tóxicas que já conheci na vida. Lucy tinha 22. A gente se conhecia há tempos porque frequentávamos o mesmo grupo de amigos. Mesma faculdade, algumas aulas juntos. Durante muito tempo, só éramos colegas. Eu tava solteiro há mais de um ano quando a gente começou a sair. Queria algo sério, algo estável. Ela tinha acabado de terminar um namoro de 3 anos com um cara chamado Saul. Segundo ela, o relacionamento já tava morto fazia tempo. Ela dizia que ele era controlador, possessivo, e só tinham ficado juntos por costume. No começo, tudo parecia perfeito. Os primeiros 3 meses foram tranquilos. Não perfeitos, mas bons. Eu era atencioso. Ajudava ela com os estudos quando estava sobrecarregada. Ouvia os desabafos. Tentava ser presente. Não porque eu quisesse parecer o namorado exemplar. É só quem eu sou. Lucy era carinhosa também. Me mandava mensagens longas. Dizia que se sentia segura comigo. Que eu era diferente do ex dela. Eu tenho 1,68 metros de altura. Nunca foi um problema pra mim. Não sou inseguro por causa disso. Sou baixo. Sou. E daí? No começo, ela nunca fez comentário sobre isso. Mas aí as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas. Quase imperceptíveis no início. Ela começou a pedir minha localização com frequência. Muita frequência. No começo, achei que era insegurança. Afinal, ela tinha acabado de sair de um relacionamento complicado. Eu cedi. Não queria brigar por algo pequeno. Depois veio o Instagram. Ela começou a revisar minhas redes o tempo todo. Quem é essa que curtiu sua foto? Por que fulana comentou no seu story? Eu não dava motivo pra isso. Não conversava com outras minas. Não escondia nada. Mas o pior? O pior era a diferença entre como ela me tratava em público e em particular. Quando estávamos sozinhos, Lucy era doce, atenciosa, até vulnerável. Dizia que tinha medo de ficar sozinha, que não queria ser abandonada. Mas quando estávamos com os amigos, ela virava outra pessoa. Começou a fazer comentários pra me diminuir, sempre disfarçados de brincadeira. Ah, ele é muito parado. Ele não sabe reagir rápido. Falta um pouco de atitude nele. E quando eu ficava incomodado, relaxa, é só brincadeira. Você é muito sensível. O engraçado, quando alguém fazia uma piadinha com ela, ela ficava puta. Mas comigo, sem problema nenhum. Teve um dia que marcou. A gente tava sentado numa mesa fora da faculdade com o pessoal, conversando sobre planos pro futuro. Um amigo me perguntou o que eu ia fazer depois de me formar. Eu estudo direito. Meu tio tem um escritório pequeno e sempre disse que se eu me esforçasse, poderia entrar como estagiário. Respondi normal. Não tava me exibindo. Só respondi a pergunta. Antes que eu terminasse de falar, Lucy me interrompeu, rindo. Ai, amor, desculpa te decepcionar, mas eu não sei porque você estuda direito. Como você vai defender os outros se você nem consegue se defender sozinho? Todo mundo riu. Alguns por desconforto, outros porque acharam engraçado mesmo. Eu fiquei calado, sem saber o que dizer. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não era a primeira vez que ela fazia isso, mas foi a mais clara, a que mais doeu. No dia seguinte, pedi pra gente conversar, sozinhos. Sentamos num banco perto do campus. Expliquei como aquele comentário tinha me feito sentir, que não gostava de ser zoado na frente dos outros. Ela ficou na defensiva na hora. Você tá exagerando. Foi só uma piada. Você é sensível demais. Tentei manter a calma. Disse que não era sobre sensibilidade. Era sobre respeito. Foi aí que a conversa escalou. Lucy cruzou os braços. Mudou completamente a expressão. Você sempre quer ser a vítima. Eu só tava sendo honesta. Se te incomodou, é porque você sabe que é verdade. Aí começou a briga de verdade. Eu lembrei de outras situações. Outros comentários. Outras brincadeiras. Falei que era um padrão, não um caso isolado. Ela negou no começo. Depois, quando eu dei exemplos concretos, ela desviou o assunto. E soltou uma frase que me irritou demais. Os homens de hoje são todos uns princesos. Não aguentam nada. Pronto, cansei. Beleza, então terminamos. Eu disse isso seco. Não planejei. Simplesmente saiu. Lucy ficou em silêncio alguns segundos. A expressão dela mudou completamente. Amor, espera. Acho que você tá muito nervoso. Vamos conversar mais. Eu já tava cansado. Me levantei. Não, eu vou embora. Dei alguns passos. E ouvi ela começar a chorar. Não foi um chororô exagerado, mas foi o suficiente pra me fazer parar. Virei. Vi ela sentada, cabeça baixa, pedindo desculpas entre lágrimas. Ela disse que não queria terminar assim, que tinha exagerado, que não era a intenção dela me machucar, e pediu algo que me deixou numa situação difícil. Me leva em casa, por favor. Não tô bem pra voltar sozinha. Eu hesitei, mas aceitei. No caminho, quase não falamos. Quando chegamos na casa dela, ela pediu pra conversarmos mais um pouco. Amor, essas não são formas de terminar. Eu te amo. Não quero acabar por causa disso. Desculpa. Não vai acontecer de novo. Eu ainda tava irritado. Respondi duro. É sempre a mesma coisa com você. Sempre diz que é brincadeira,
Eu exagero, e depois acontece de novo. Lucy não respondeu. Ela se aproximou, me abraçou, disse que entendia que eu tava bravo, e tinha falado sem pensar, que não queria me perder, e me beijou. Eu correspondi. Esse foi o meu erro. Eu quis acreditar que ela tinha entendido. Nos reconciliamos naquela noite. As zoações não pararam. Elas só ficaram mais sutis, mais disfarçadas. Ai, você sempre pensa demais. É que ele não gosta de conflito. Nunca de forma abertamente agressiva. Mas a mensagem tava lá. Em público, ela continuava marcando diferença entre como me tratava sozinha e como me tratava na frente dos outros. Em particular, carinhosa, atenciosa, até dependente. Em grupo, parecia que precisava se reafirmar às minhas custas. Eu comecei a calar mais coisas. Cada vez que algo me incomodava, eu lembrava da briga anterior. Me convencia de que não valia a pena discutir por comentários pequenos. Entrei numa dinâmica onde eu cedia constantemente para evitar conflito. E ela só ajustava o comportamento o suficiente para não cruzar uma linha óbvia, mas sem mudar nada de verdade. O dia em que tudo acabou de vez foi numa reunião com os amigos. Nada demais. O grupo de sempre, no apartamento de um deles. Pra beber, conversar, dar risada. Lucy tinha bebido desde cedo. Não tava bêbada, mas desinibida o suficiente para falar sem filtro. Desde que chegamos, notei que os comentários dela eram mais frequentes, mais diretos. Tentei ignorar. Fiquei conversando com outros amigos, evitando ficar perto dela. Mas em um momento, me aproximei do grupo onde ela tava. Estavam falando de cinema. Uma das meninas mencionou um ator famoso, alguém considerado bonito. Lucy entrou na conversa e, do nada, disse: meu ex se parecia com ele. Era super gato, mas era um filho da mãe. Senti um desconforto imediato. Olhei pra ela com cara de: que diabos é isso? Ela me viu, e ao invés de parar, sorriu com ironia. O quê? Posso admitir que ele era bonito, né? Fez uma pausa. Me olhou fixamente, e continuou: quando eu terminar com você, vou dizer que, bem, silêncio. Ela procurou as palavras certas. Depois sorriu. Vou dizer que você era muito baixinho. Ela e a outra menina começaram a rir. Eu congelei. Não sabia como reagir. Senti vergonha, raiva, cansaço. Tudo junto. Longe de parar. Lucy se animou ainda mais. Levantou a voz para todo mundo ouvir. Desculpa, mas me dá um pouco de vergonha você ser tão baixinho. Usa salto alto ou algo assim. As risadas aumentaram. Ela continuou: só uns centímetros a mais tava bom. Assim não ia parecer que tô namorando um moleque do ensino médio. Foi aí que eu perdi a paciência. Olhei pra ela, calmo, mas firme. Ah, quer falar de físico? Então por que não mencionamos seu sobrepeso? O ambiente mudou na hora. Algumas risadas pararam. Outras continuaram por choque. Lucy ficou em silêncio, claramente descolocada. Eu continuei, impulsionado pela raiva acumulada. É que, amor, não dá pra eu comer 3 pedaços de pizza e você comer os outros 5. Alguns começaram a rir, nervosos. Eu não parei. Você diz que sua roupa encolhe rápido de tanto lavar. Acho que talvez você deveria aceitar que não é mais tamanho M. Aceita e abraça esse G aí. As risadas aumentaram. Uma das meninas comentou. Finalmente devolveu. Lucy não ria mais. O rosto dela tinha mudado completamente. Tava puta, humilhada, furiosa. Sem dizer nada, ela se levantou, caminhou direto até mim e me deu um tapa forte na cara. O som foi seco. Claro, todas as risadas pararam. Ninguém falou nada por alguns segundos que pareceram eternos. Lucy foi a primeira a falar. Me olhou com raiva. Você é um idiota. Eu não levantei a voz. Não senti necessidade. Minha cara tava quente por causa do tapa. Mas mais do que dor física, o que eu sentia era cansaço. Um cansaço profundo, acumulado durante meses. Olhei pra ela e respondi. Já me tinha farto. Acho que agora sim é hora de terminar. Não foi impulso. Não foi só raiva do momento. Era a única coisa lógica que eu podia dizer depois de tudo. Lucy segurou o olhar alguns segundos. Depois respondeu com um tom frio. Então vaza. Não me importo. Peguei minhas coisas. Saí do apartamento. Ninguém tentou me parar. Ninguém me seguiu. Andei algumas quadras antes de perceber que tava tremendo. Não de frio, de descarga emocional. Cheguei em casa naquela noite com uma mistura estranha de alívio e tristeza. Nos dias seguintes, não procurei ela. Não mandei mensagem. Não tentei esclarecer nada. Pra mim, tava claro. Mas Lucy começou a se expressar. Não diretamente comigo. Começou a postar constantemente nas redes. Stories, posts, frases sobre feminismo. Sobre como os homens de hoje não eram cavalheiros. Sobre como não sabiam respeitar mulher. Sobre machismo em relacionamentos. Ela não citava meu nome. Mas o contexto era óbvio pra quem nos conhecia. No começo, evitei ler. Não queria me envolver mais. Mas a curiosidade venceu. Entrei numa das publicações. E me surpreendi. Um dos nossos amigos escreveu. Tipo quando te terminam por ser uma bully com seu namorado e você não aceita. Outro comentou. Uma dúvida. Agora que você tá solteira, come a pizza inteira ou só os 5 pedaços? Não vou mentir. Ler isso gerou sentimentos conflitantes. Por um lado, me senti validado. Durante muito tempo, achei que tava exagerando. Que o problema era minha sensibilidade. Ver que outras pessoas notaram o mesmo comportamento me fez sentir menos confuso. Por outro lado, também entendi algo. Aquele grupo não era saudável. Se eles zoavam ela daquele jeito, também tinham sido parte do problema quando as zoações eram comigo. Com o passar das semanas, me afastei daquele grupo. Não foi decisão impulsiva. Simplesmente parei de aparecer nas reuniões. Parei de participar das conversas em grupo. E aos poucos, o
contato se perdeu. Entendi que se eles zoavam ela desse jeito, também tinham contribuído pro problema quando era eu o alvo. Hoje, vários meses depois, consigo ver a situação com mais clareza. Eu devia ter terminado muito antes, quando as primeiras faltas de respeito apareceram. Achei que ceder, calar, minimizar o que eu sentia ia evitar conflitos, mas na real, só permitiu que tudo se acumulasse até explodir da pior forma possível. Não me sinto orgulhoso de ter mencionado o sobrepeso dela. Sei que foi uma reação impulsiva, e mesmo me sentindo atacado, não justifica ter atacado da mesma forma. Mas também entendi algo importante. Quando um relacionamento chega no ponto onde os dois se machucam publicamente, não resta nada saudável para salvar. Aprendi que respeito não é negociável, nem em particular, nem em público, e que terminar antes, mesmo doendo, sempre é melhor do que ficar até o ressentimento transformar tudo em algo irreconhecível. Hoje não falo mais com Lucy, não falo mais com aquele grupo. Perdi alguns amigos, mas ganhei paz.